Olá, tudo bem? Pois é, estamos de volta com o nosso programa de número 4, trazendo uma entrevista com o advogado Luiz Brasileiro, falando com relação à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com relação às eleições para presidente e o reflexo disso tudo sobre as eleições municipais, a exemplo da cidade de Jacobina. E aqui presente o nosso amigo Luiz Brasileiro, ele que é advogado e vai falar o nosso programa. Luiz, prazer ter você conosco. Prazer é todo meu, Paulo, em colaborar com mais essa iniciativa sua. Eu sou entusiasta de suas iniciativas. Você é um bom profissional e tem ideias muito boas e muito autênticas. Você procura informações, você procura coisas verdadeiras, coisas que efetivamente sejam uma produção de conhecimento, a produção de boas informações para quem acessa você, para quem vê o seu canal, para quem lê suas matérias escritas, para quem conhece seu trabalho também de radialista. Eu lhe parabenizo também por isso, por essa iniciativa também. Correto, Luiz, obrigado pelas suas palavras e é bom ter você aqui conosco nesse bate-papo. Vale lembrar, Luiz, que nós tentamos, já tem uns 2 dias que nós estamos tentando concluir esse bate-papo, mas a internet não deixa. Parece que a oposição estão tentando boicotar nosso trabalho, né, Luiz? A gente está tentando acertar, mas às vezes a qualidade da nossa internet interfere, viu, Paulo, no trabalho. Todos reclamam um pouco da qualidade da internet do Brasil. Não é só a gente não, viu? Outros também passam por problemas parecidos. Tomara que a posição não queira nos sabotar, né? É verdade. Em Jacobina se controla muita coisa, né? A cidade é muito controlada, né? É verdade. Luiz, já que nós estamos falando de controle, de mecanismo aqui no meio da Netflix, mas vamos falar desse mecanismo aí que está deixando todo mundo maluco, essa prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, que foi uma prisão de forma brutal, certo? Tentando interromper um processo democrático. O que você tem a nos dizer com relação a isso? Olha, sobre a prisão do presidente Lula, ela é muito óbvia a pressa com que esse processo foi julgado. Ele passou na frente de mais de 200 quando ele chegou no TRF lá do Rio Grande do Sul, TRF 4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É assim que se organiza a Justiça Federal, por tribunais regionais e região. Aqui na Bahia nós estamos subordinados ao TRF da 1ª Região, que tem sede em Brasília. Mas no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, fica a sede do TRF 4, da 4ª Região. Que está os julgamentos da Seção Judiciária do Estado do Paraná são julgados no 2º grau lá no TRF 4, que tem sede em Porto Alegre. Então, a rapidez com que esse processo passou em frente de outros denuncia que é uma prisão política. Porque essa pressa toda, porque o presidente Lula está sendo vitimado também pelo calendário eleitoral. Querem tirar ele da disputa política. Se ele registrasse a chapa em agosto, já estaria prendendo o candidato. Para não dar muito na pinta, para não aparecer muito, está se prendendo um candidato com grandes chances de vencer. Até agora ele é imbatível pelas pesquisas. Ele tem mais do dobro do 2º colocado. Então, estão prendendo ele o mais rápido possível. Essa pressa toda em prendê-lo para afastá-lo da disputa presidencial. Não vamos esquecer de uma coisa, que a reeleição foi uma emenda constitucional feita por causa do Luiz Inácio da Silva. Acabaram também com a reeleição por causa dele, porque sabiam que essa eleição ele ganharia e também ganharia para 2021. Quando eles acabaram com a reeleição, eles acabaram já pensando na reeleição na eleição de 2021, porque essa era certa que ele ganharia. Então nós estamos numa situação muito curiosa, é uma prisão política. Os processos que nós temos visto até agora, não existe nenhuma prova. Vamos ficar em um processo que ensejou a prisão, que é o tal do triplex lá do Guarujá. Gente, esse processo não era nem para existir. Então é o seguinte, todo mundo sabe que a história verdadeira do triplex, não que sai na Rede Globo, é que Dona Marisa Letícia comprou uma cota de uma cooperativa, ela era uma sócia de uma cooperativa, a Bancop, que tinha
como toda cooperativa, que segundo lugar do Brasil, cooperativa habitacional, se constrói os imóveis e o cooperado recebe depois de um imóvel. E ele deposita essas quantias por mês, para que o empreendimento seja levado a efeito. Dona Marisa tinha uma cota do imóvel, da cooperativa, que dava direito a um imóvel. Ela comprou em 2003. O empreendimento não pôde ser levado à frente pela Bancop, teve problema financeiro, vendeu o empreendimento, passou o empreendimento para a OAS. E Dona Maria Letícia depois tentou adquirir um imóvel lá no edifício Mar Cantábrico, lá na praia de Guarujá. Essa é a história da relação de Luiz Inácio da Silva com esse triplex. E quando é que a OAS entra na parada? Entra em 2006, quando Dona Maria já tinha comprado a cota da cooperativa em 2003, bem lá atrás. Olharam o imóvel, não adquiriram o imóvel, e aí virou propina, porque agora querem que vire propina. Claro, é uma invenção do judiciário. Isso é um processo forjado, é um processo político, que não tem crime. Então é um processo político, é para tirar o presidente do Luiz Inácio da disputa eleitoral. E o mais curioso de tudo, é o único homem que pode, nesse momento, resolver o problema do país. Porque foi interrompido um processo de distribuição de renda, foi distribuído um processo de ascensão social de uma gente esquecida desse país aí, ó. Quando nada, logo depois da escravidão, essa gente foi abandonada, uma classe de brasileiros abandonada, uma subcidadania, que foi resgatada no processo econômico, político e social, com acesso à educação, com acesso a várias coisas básicas, a crédito, a imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, a água pura e limpa colocada no interior do Brasil todo, aqui no Nordeste, por cisterna, enfim, essas coisas todas feitas pelo governo Lula, cuidando de uma gente esquecida no Brasil. E que a melhoria de vida dessas pessoas, a ascensão social delas foi interrompida. O golpe foi dado, acima de tudo, para interromper esse processo de ascensão social dessas pessoas. Então, o único homem que pode fazer com que esse país retome os trilhos é o presidente Lula. E está preso. E ninguém tem... Até agora, o que tem se feito para esse homem sair da cadeia, sem justiça cometida contra ele, é muito pouca coisa, né? Mas vamos ver se ele sai. Eu acredito que o grande problema hoje é que estão empurrando uma geração de brasileiros para a luta armada, para desacreditar que os processos normais, o primário da soberania popular, só se governa com o voto, e quem tem voto decide o destino do país, porque os políticos são agentes políticos, não são agentes públicos, são agentes políticos, são aqueles que determinam a direção do Estado e do orçamento público, para onde é que ele vai ser gasto, a direção do Estado principalmente. Enfim, está sendo desacreditada, porque essa eleição está sendo, de certa maneira, fraudada pela prisão do presidente Lula. Eu acredito que a eleição também está em risco, e a própria existência do Partido dos Trabalhadores, porque eles não querem perder a eleição. O problema é esse. Sim, não tem voto, não quer perder. Verdade. E com relação ainda à prisão do Lula, eu tive acompanhando os jornais hoje, observei que vai ter no dia 4 até o dia 10, já foi colocado em pauta um recurso do ex-presidente, e que há uma possibilidade de que ele seja solto na qualidade de advogado. Você acredita nessa possibilidade e qual a esperança que o povo brasileiro pode ter com relação a isso? Paulinho, eu acredito que prender o presidente Lula não é uma tarefa simples. Prenderam e a pressão é grande. O apartamento de Curitiba que está lá permanece de pé, cada vez mais adesão de pessoas. Nós precisamos acampar lá quando era 500 mil pessoas. Não temos ainda. Pessoas estão colaborando com colchão, com comida, com tudo, abrindo a própria casa para servir de apoio para o acampamento para Curitiba. Agora, no 1º de maio, nós vamos ter uma rede. Talvez eu vá até para Curitiba também, eu e mais alguns amigos, para Curitiba também. Eu sou advogado, mas também sou militante do Partido dos Trabalhadores. Então, o que acontece? Prender o presidente Lula não é uma tarefa simples, porque a mobilização popular, ela tende a crescer. Do meu ponto de vista, ela tende a crescer. E esse ano é ano de eleição. É ano de mobilização também. Do ponto de vista estritamente jurídico, porque existe questionamento sobre ela. O próprio tribunal, hoje, pelo que a gente sabe, ele reveria uma posição tomada em 2016. Inclusive uma posição meia boca. Não torna obrigatória a execução da sentença em 2000, não torna obrigatória a sentença condenatória no 2º grau.
pode ser preso, mas também não pode ser preso porque não é obrigatório. Eu acredito que a tendência é o tribunal rever essa posição de 2016, que ela colide frontalmente com o texto da Constituição. Diz que alguém só pode ser preso depois que transitar em julgado a condenação. Isso quer dizer o seguinte: depois que for julgado o último recurso. É o que está no texto da Constituição. Vamos respeitá-la, porque ela é fundamental. Ela é importantíssima para nós. Então, de qualquer forma, o povo, as pessoas, podem ter uma esperança de que... Pode ter esperança. Eu queria dar só uma complementadazinha, que eu me alonguei. É o seguinte: o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, eu tenho até um amigo que é do PEN, um colega de faculdade, do PEN, não sei como é que ele conseguiu entrar para o PEN, mas ele é do PEN. Resultado, o PEN, fez o seguinte: pediu medida cautelar, e o advogado dele é muito bom, Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, um advogado muito famoso e muito bom. Ele tem coragem, ele tem formação, boa formação jurídica e tem coragem. E tem o advogado do PEN, ele pediu medida cautelar para que fosse, para que no tribunal, o relator, que é Marco Aurélio, expedisse uma medida cautelar para que ninguém que tivesse com o recurso pendente fosse recolhido à prisão. Certo. Porque o PEN questiona que tem um artigo 283 do Código de Processo Penal que repete o que está na Constituição. Precisa saber se ele é constitucional ou não. O PEN diz: olha, é constitucional, o cara não precisa declarar a constitucionalidade desse artigo. O que acontece? Quando o PEN viu que ia beneficiar o presidente Lula, ninguém sabe por quais razões, nem que o PEN saiu ganhando nisso, hoje eu vi notícia na televisão de que o PEN desistiu da própria ação constitucional. O PCdoB já entrou também com a mesma ação. O que é que o PEN fez? Isso é coisa que se faça. Isso é brincadeira, rapaz. Se está tratando da Constituição, está tratando de coisa preciosa, que é a liberdade dos cidadãos. Não é só do presidente Lula, não. É de milhares de pessoas anônimas aí, que estão lutando para provar sua inocência. Eu já defendi gente inocente. 2 pessoas de Jacobina, moravam aqui em Salvador, foram processadas penalmente. Eu defendi as 2 e elas foram absolvidas, gente. Acusaram de crime que não tinham cometido. Eu pergunto, esses 2 que eu defendi, será que não tinha mais ninguém no mundo processado penalmente inocente? Deve ter muito mais. E os recursos são fundamentais. Então agora um sujeito chega no 2º grau, pelo amor de Deus, e diz agora que você tem que cumprir pena quando tem ainda 2 recursos que podem ficar pendentes ainda de ser apreciados. E tem uma estatística, que 30% dos recursos que chegam no STF, que é o recurso especial, esses recursos são dados provimento e as pessoas são absolvidas. Certo. 30% não é pouca coisa, é um terço. Então, gente, nós temos uma série de erros de julgamento nesse país. Eu acredito que nós temos que retomar os trilhos. A nossa Constituição está sendo transformada em letra morta. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Porque a única garantia que o cidadão tem contra o abuso de autoridade é invocar a lei. O que é que eu, você, Paulinho, temos para dizer para qualquer autoridade, seja policial, seja juiz, enfim, que tente nos tirar algum direito? Dizer, amigo, esse país tem lei. O senhor não pode fazer isso comigo porque tem lei. É o único argumento que nós temos para conter as autoridades, é a lei. Aí a pessoa vem, um cidadão qualquer aí, encarregado de fazer garantir a Constituição, e diz: olha, essa lei não vale mais nada. Bom, e agora nós estamos o quê? Entregar ao quê? A lei da selva? Verdade. Nós temos que retomar esse negócio. A gente não vai construir uma civilização com esse tipo de expediente. Nós não, como disse Marco Aurélio, nós não vamos fazer progresso com esse tipo de expediente. Não vamos mesmo. A gente vai regredir. Isso não é bom. Existe aí uma movimentação nos sites aí de direita de que o Fachin colocou em pauta esse recurso do Lula e que a maioria dos juízes, dos ministros que vão estar lá julgando são a favor que venha soltar o Lula. Essa informação é como se colocasse as pessoas contra, inflamasse para que fosse para as ruas e tal. Isso também é um tipo de provocação, um tipo É um tipo de provocação. Eles estão querendo fazer alguma coisa no sentido de intimidar aquelas pessoas que estão na defesa da Constituição. Essa que é a verdade. Porque a luta política, ela é uma luta pelo que as pessoas pensam. Eu digo a meus filhos: olha,
você é uma pessoa preciosa. Eu gosto de você, sua mãe gosta de você, mas tem muita gente interessada em você também, no que você pensa. O pessoal da publicidade, os padres, os pastores, os partidos políticos, enfim, tem muita gente interessada no que você pensa, interessado em comandar, em dirigir seus pensamentos, dirigir sua cabeça, conquistar sua simpatia, conquistar o seu gosto, conquistar, vamos dizer assim, a sua preferência. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a luta é o seguinte: eu vou chegar primeiro, se eu chegar primeiro e ocupar, quem vier já tem dificuldade. Então, quando eles tentam fazer isso, mobilizar pessoas, é para eles dizer assim: olha, eu vou ocupar primeiro, e aí quem chegar já está no segundo plano. É uma disputa pela opinião pública. A política é uma disputa pela opinião pública. Só que a opinião pública no Brasil não é uma opinião formada por pessoas privadas discutindo assuntos públicos. A opinião pública no Brasil é uma opinião que foi privatizada, porque os canais de comunicação, empresas de comunicação, elas não colocam todos os pontos de vista da sociedade, colocam o ponto de vista apenas delas, que é de interesses privados. E eles têm prazer em fazer os cidadãos ficarem contra seus próprios interesses. Tem prazer em manipular o cidadão. Então, o nosso cidadão, ele tem alguns déficits, mas ele é também um cidadão que, se tivesse melhor informação, julgaria melhor. Se ele tivesse informação, assim, olha, o que foi que aconteceu na questão do processo do tal triplex de Guarujá? Informações mínimas. Digo, a dona Marisa comprou uma cota do Bancop. Ele ia dizer: bem, mas como é que estão prendendo esse homem? Qual o crime que ele cometeu? Tenho certeza que o julgamento do cidadão seria muito melhor, muito mais favorável ao presidente Lula. No entanto, ele é apresentado, vendido a imagem dele como um ladrão, um bandido, que recebeu uma porcaria de um triplex de 85 metros quadrados, um homem que mexeu com bilhões. Pelo amor de Deus, não dá para acreditar. Eu conversando com um cidadão aqui na cidade de Jacobina, ele me parou e falou: olha, você está agora com esse canal aí na internet, fazendo aí divulgação das produtos da esquerda, você está defendendo Lula, a questão agora é Bolsonaro. Ele me disse, eu disse para ele: olha, eu até admiro que você venha com esse argumento com relação a Bolsonaro, que você diga assim: não, eu sou Bolsonaro, pronto, acabou. Agora é o seguinte, eu não estou com argumento de esquerda, não. Estou falando a verdade. O site lá está colocando a verdade. Eu falei para ele: você quer saber de uma coisa? Eu não acredito em Bolsonaro. Bolsonaro foi apenas uma fichinha que colocaram lá para poder desestabilizar o discurso do Lula, ou seja, era um contraponto ao discurso de Lula. Depois que o Lula foi preso, que eles começaram a castrar o PT, o que acontece? Eles agora vão atrás de um outro discurso que venha contrapor o Bolsonaro. E outra coisa, o Bolsonaro, a direita no Brasil é muito perigosa. É uma direita mansa, é uma direita católica, é uma direita que é igual gato, ela bate e tira a pata. Entendeu? Dá o tapa e esconde a mão. Exato. E ela é perversa. Entendeu? Ela é perversa. E essa direita, ela não gosta do totalitarismo, que é o discurso do Bolsonaro. O que você pode nos falar com relação a isso? Olha, Paulinho, eu vou dizer o que eu penso, porque com certeza é mais um ponto de vista. Sim. Sobre essa questão. Bolsonaro e a direita, delinquente vulgar. Ele não passa disso. A linguagem dele é de delinquente. Ele pensa e age como um delinquente. Ele saiu do exército para não ser excluído do exército. Porque ele ia ser excluído do exército pelas coisas que ele andou fazendo lá dentro. Então é um delinquente vulgar. Não é um homem que conheça os problemas do Brasil. Não é um homem que goste desse país, que goste do povo brasileiro, que queira fazer uma obra relevante. É um delinquente. Só que esse delinquente, muito hábil, com Sim, apoio, muito hábil, por quê? Porque ele tem uma pegada de fascista. O fascista é um bicho histriônico, é um cara meio apalhaçado. E isso, como comunicação, às vezes funciona bem. Como comunicação, às vezes, essas coisas que ele faz, que a gente diz: não é possível uma coisa dessa, esse cara não está falando sério. Ele vai conquistando. E no Brasil tem uma coisa muito curiosa atualmente.
Tem uma população desprezada no Brasil, pelo qual sempre se sentiu ódio e desprezo. É um tipo de subcidadão, um cidadão pobre, o cidadão abandonado, o cidadão que veio abandonado lá do tempo da escravidão, que hoje é a nossa periferia da nossa cidade, com gente de várias cores. Eu não gosto de falar na cor da pele das pessoas, porque não tem importância nenhuma. Na minha família tem gente de toda a cor. Eu não gosto nem de falar sobre isso. E você falando assim pode me ofender, eu posso te processar, você sabe disso, né? Você tem razão, você tem razão. Então o que é que eu digo? Nós temos um conjunto de brasileiros, subcidadãos, pobres, abandonados, 30, 40 milhões de pessoas de várias cores do povo brasileiro. Acima de tudo, são brasileiros pobres, abandonados, que sempre foi objeto de ódio, de desprezo. E tem uma classe média manipulada que gosta de olhar para essas pessoas e se sentir superior, porque ela sabe que ela não é muita coisa, mas ela quer ter a satisfação de olhar assim e dizer, não, tem alguém mais abaixo de mim. Os governos Lula e Dilma começou a provocar uma ascensão social dessas pessoas abandonadas e esquecidas. Como o em Jacobina, a filha da empregada doméstica dele fazia um curso na universidade. Às vezes o filho dele nem conseguiu terminar. Aí ele vê o filho de uma outra pessoa que trabalhava para ele ir para uma escola técnica, fazer um curso, sair de lá ganhando 4, 5 mil reais, que é um salário para o Brasil bom. Não é ótimo, mas já é um salário bom. A média salário no Brasil é R$ 2.500, é R$ 1.500, a grande massa salarial do Brasil. Então o que acontece? Isso provocou um certo ódio que se teve para essas pessoas abandonadas. Então o Bolsonaro, ele veio para conquistar esse voto da mágoa, do ódio por quem estava melhorando de vida. Ele veio para capitalizar isso e conseguiu. Eu conheço pessoas, não tem outra explicação. Uma pessoa que, por exemplo, é auditora fiscal, ela não tem filhos, o auditor fiscal deve ganhar uns 20 e tantos mil hoje. Eu tenho um amigo, 2 auditores fiscal, nunca perguntei quanto eles ganham, deve ganhar a faixa de 20 mil quando anda por mês. Ela não tem um pinto para dar água, um franguinho para dar água, um passarinho para dar água. Sim, sim. É Bolsonaro, de botar o nome dela lá, Bolsonaro, no nome do Facebook. Por que isso? Um amigo que é ex-marido dela, disse, não, o problema é o seguinte, ela não é da elite, mas tem raiva de quem melhorou de vida. É a única explicação. E Bolsonaro conseguiu capitalizar esse voto de ódio, esse voto de raiva de quem melhorou de vida. Eu não acredito que esse infeliz vá longe, mas o grande problema é que estão detonando a classe política brasileira. E quando detonar a classe política brasileira, assim foi na Itália, o lodo começa a subir. Sim, aparece um bocado de amador, um bocado de palhaço, querendo ser governador de estado, querendo ser presidente da república. Isso é um grande problema. Isso aconteceu na Itália. Você detona a classe política. A formação do político é de 15, 20 anos, quando nada. Aí você passa a foice, detona uma grande quantidade de políticos de todos os partidos, seja, gente que tem uma trajetória na política, bem ou mal tem, eu concordando com ele ou não, ele tem uma trajetória na política. E aí o que acontece? Vai subir o lodo. João Dória, vai ser presidente da República. E é Bolsonaro, delinquente vulgar, tá aí o segundo colocado. O pior é que muita gente não acreditava que o Dória seria eleito, não é verdade? É verdade, ninguém acreditava que aquele infeliz fosse eleito em São Paulo. Embora os paulistas tenham uns votos esquisitíssimos, né? Eles deixam que o PSDB mande naquele negócio ali. Eles estão ferrando aquele estado, né? São Paulo passa por desindustrialização. São Paulo tem os pedágios das estradas mais caras do mundo. São Paulo ele perde importância econômica por causa da política do PSDB. E mesmo assim os paulistanos e paulistas não aprendem, né? Eles estão sempre um reduto do fascismo. O fascismo foi forte na época do integralismo lá em São Paulo. Eles tinham uma base muito forte lá. Me parece que continua ainda com essa base muito forte. Muito forte. E eu diria que
É mais fácil pregar o ódio em São Paulo contra pessoas nordestinas, contra essa gente abandonada, que Lula tirou uns 30, 40 milhões dessa margem de pobreza absoluta. A gente nunca pode esquecer disso. Lá, esse ódio contra essas pessoas me parece que é muito mais forte. Luiz, me diga uma coisa, dentro disso que você está colocando, no Brasil, hoje existe um problema muito grande com relação à comunicação e também a informação, conhecimento e educação. As pessoas hoje estão falando de Bolsonaro, estão falando de Lula e elas tratam esse argumento da seguinte forma: Lula é comunista, Lula é socialista, Lula é populista. Caro amigo, você não acha que as pessoas estão falando muita coisa sem entender, confundindo populismo com socialismo, com comunismo, que nunca existiu na prática, digamos assim, dizer assim, olha, o comunismo para mim nunca existiu, é uma ideia bonita, linda e maravilhosa, e as pessoas insistem em dizer e afirmar que Lula é comunista. Olha, Paulinho, eu conversei com a mulher de um amigo meu, nós estava eu, ele, ela, nós estávamos conversando, né? E ela me saiu com esse argumento. Uma pessoa educada, gentil, gente de classe média que comeu, estudou, enfim. E aí eu fiquei ouvindo. E disse, olha, é engraçado, eu participo do Partido dos Trabalhadores desde a fundação do partido. O Partido dos Trabalhadores nunca foi um partido comunista, nunca foi um PC. Muito pelo contrário, ele até questionava o PC, ele era um anticomunismo de esquerda, A gente não queria reproduzir um velho PC. E você só é comunista, de carteirinha, vamos dizer assim, quando você pertence a um partido comunista. E um partido comunista tem uma estrutura organizacional. Ele não é um partido qualquer. Lenin foi quem teorizou como é um partido comunista. Ele chamava POSDR, Partido Operário Social Democrata da Rússia, como existia vários partidos social-democratas no mundo inteiro. Lenin, em 19, mudou o nome para Partido Comunista, para marcar aquela experiência que foi a Revolução Russa. Lenin morreu em 24, mas em 19 ele mudou o nome para Partido Comunista. A Terceira Internacional, a Organização Internacional dos Trabalhadores, foi fundada no tempo de Lenin vivo, foi fundada em 19, adotou uma forma de organização do Partido Bolchevique, que foi a grande organização que Lenin criou. Porque a Revolução Francesa ela não tinha partidos no sentido como nós conhecemos hoje. Tinha clubes, mas o agente histórico novo da Revolução Russa foi o partido organizado, disciplinado, com um propagandista, com jornais, um agente histórico, para dizer, nós vamos comandar o destino desse negócio. Então, a grande inovação foi essa, um partido dos modos como o Lenin ajudou a construir, disciplinado, organizado, com gente profissionalizada. Só que o partido bolchevique, ele também muda. Lenin chegou a perder votações dentro do partido, e botar em votação e perder, ficar sozinho. Depois isso é suprimido, o partido passa a ser, não tem direito de facções internas e passa a ser uma facção só. E isso foi quando pegou, enfim, a verdade é uma só. Esse negócio de corrupção sempre foi usado para derrubar governos populares, sempre. É um uso seletivo. E essa panela de Curitiba, ela usa seletivamente essa história de corrupção. Porque usam sempre o seguinte, de que os políticos são corruptos, ou seja, o Estado é corrupto, o mercado é santo. Quando na verdade se sabe que o Estado é roubado pelo mercado. Só quem rouba o Estado é quem faz negócio com o Estado. São grandes empresários. Por que eles são santos? Todo mundo sabe que uma propina de 3%, uma propina de Cabral, isso para os empresários é dinharia. Os negócios que eles fazem com o Estado, eles roubam muito mais. Então é uma coisa seletiva, usada apenas para denegrir, para destruir politicamente um partido e uma liderança, né? É coisa seletiva. E tem o pior que tudo, é que tem os gaiatos da classe média que acreditam nisso. Acreditam nesse negócio. Quem não conhece a história do Brasil, ele acredite, mas eu não. Sim. Comigo não. E o reflexo ao interior? O reflexo, Paulinho, é que não deixa de ter um reflexo. Por exemplo, em Conquista, o PT perdeu uma eleição para prefeito, com um bom prefeito, que é o Guilherme. E a explicação dele é o seguinte, olha, o que veio de fora
contra o PT nos atingiu aqui. Só que o mais curioso, a administração lá está tão ruim que o PT vai voltar, como votou em Senhor do Bonfim. Um desastre. A direita era em Senhor do Bonfim e a esquerda voltou. Em Vitória da Conquista também. O que eu quero dizer é que é aquela história que o PHA sempre diz. Você não pode jogar um balde de lama todo dia numa pessoa e querer que ela esteja limpa no final do mês. Não tem como, de alguma maneira vai atingir. Mas não deu o efeito esperado. Por quê? Porque se fosse para destruir o PT, destruir o presidente Lula, por propaganda da Rede Globo, já tinha destruído. Sim, sim. Porque desde quando decretaram essa guerra ao presidente ao presidente Lula e ao PT, já tem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Decretaram guerra mesmo, para destruir o homem de qualquer jeito e o partido. E não destruiu até agora. Veio Mensalão, sobreviveu, enfim, tem sobrevivido. Ou seja, esta feitiçaria não tem sido tão forte quanto eles imaginam. Embora a gente não pode subestimar que tem feito alguns estragos também. Agora, com o manejo do Judiciário e do Ministério Público. Eu digo uma coisa para você, Paulinho. As pessoas estão induzindo a muita gente desacreditar do caminho legal e pacífico. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Não é bom para todo, não é bom para ninguém. Embora eu acho que acima de tudo não é bom para a juventude, né? A juventude é sempre quem toma peito para fazer essas coisas assim. Eu já fiz a luta armada uma vez, e era quem normalmente fica muito vulnerável a não aceitar certas coisas. A dizer, não, você quer guerra, você vai ter guerra. Isso não é bom. Mas eu acho que acima de tudo nós temos que ter paciência no momento para a gente atravessar o caminho e recuperar o poder do voto. Só pode governar o país quem tiver voto. Tá complicado, né? Tá complicado porque existe uma perseguição implacável. Estão perseguindo agora a Gleice Hoffmann, estão perseguindo o Lindenberg. Na Bahia estão atrás do Jacques Wagner, do Rui Costa. Estão uma perseguição implacável. É terrível, inventando processo, inventando busca e apreensão. O que fizeram na casa de Jacques Wagner é brincadeira. O que inventaram sobre o negócio da Fonte Nova, superfaturamento de 50%. Wagner exibiu para todo mundo saber aí, eu até dei uma lida, um estudo feito pela Faculdade de Administração, rente aos fatos da época, mostrando que foi eles administraram planilha, olharam tudo, não tem superfaturamento, coisa nenhuma. E pelo que eu vi aqui, foi arquivado o procedimento. Agora, quantas pessoas tomaram conhecimento da busca e apreensão e quantas pessoas tomaram conhecimento de aquilo deu em nada e foi para o arquivamento? É como jogar um balde no cara sujo, de lama, e não tirar a sujeira toda. Não dá água para ele tomar banho o suficiente. Termina ficando sujo, né? É verdade. Porque a estratégia é essa. A estratégia, na verdade, é essa. É usar o Ministério Público, usar a Polícia Federal para destruir politicamente as pessoas. É uma coisa perigosa, E o mais curioso, Paulinho, é que isso pode atingir qualquer pessoa. O simples militante, o simples cidadão, ele fica também vulnerável a esse tipo de abuso de autoridade. Essa que é a verdade. Nós temos que aceitar. Se bota o presidente Lula na cadeia por um processo inventado, o que é que sobra para o cidadão comum? Ele se prepara para morrer, inclusive, que é uma coisa muito comum no Brasil. A polícia mata muito e diz que não mata. Está matando e diz que não mata, mas a gente sabe que mata. E o que você espera do movimento dos trabalhadores, já que eles estão sendo os maiores prejudicados? É verdade. Paulinho, eu acho que as centrais sindicais, com a prisão do presidente Lula, elas estão se juntando. Que era uma coisa difícil de se fazer. Mas a prisão do presidente Lula está juntando as centrais sindicais, que era uma coisa complicada. Cada central queria sua fatia de representação dos trabalhadores. Mas a prisão do presidente Lula está levando as centrais a se juntar. Nós vamos ter um 1º de maio muito mais mobilizado do que outros de anos passados. Porque o ataque tem sido, acima de tudo, aos direitos sociais e trabalhistas. Os trabalhadores estão sentindo que o negócio veio para cima deles. Nós tivemos um aumento de salário mínimo por Temer abaixo da inflação. O presidente Lula sempre deu aumento do salário mínimo, corrigindo a inflação e dando um percentual
que era o percentual de aumento da produtividade na economia. Ou seja, o trabalhador tinha um ganho real. Ele podia achar que não era suficiente, mas o acordo foi esse. Corrige pela inflação, atualiza o valor e dá um percentual do ganho de produtividade da economia. A economia deu X, dá X, deu Y, dá Y. Isso foi uma recuperação lenta do salário mínimo. Temer agora o ano passado, deu um aumento de salário mínimo abaixo da inflação. Ou seja, ele foi corroído, ele perdeu. Ganho real não se fala. Não corrigiu nem pela que a inflação tirou. Enfim, eu acho que os trabalhadores estão começando a se juntar. As centrais sindicais estão começando a se organizar e saber o seguinte, que se a gente deixa o presidente Lula entrar no cepo, e Ulisses Guimarães tinha umas frases muito boas. Uma delas era o seguinte, que partido é igual a clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Eu acho legal essa. Ele tinha uma frase muito ótima, né? Que é uma paródia de uma frase do Rui Barbosa. Ele dizia que a política só tinha uma porta, a de entrada, não tinha a de saída. O Rui Barbosa dizia que a vida tinha duas portas, a de entrada pelo nascimento e a de saída com a morte. Aí Ulisses Guimarães dizia que a política só tinha uma porta, que era a de entrada, ou seja, não tinha a de saída. Ele tinha umas frases muito boas. Eu até botei em minha carteira umas dicas de Ulisses Guimarães que eu achei muito legais para quem é um político aprendiz. Eu achei assim sensacional. E volta e meia eu estou conversando com algum amigo meu e ele, rapaz, me diga alguma coisa de política. Eu digo, eu puxo da carteira, se você quiser até leio para você. Digo, ó, pega teu celular, fotografa isso aqui. É um cara que sabia muito de política. Isso aqui, amigo, é importantíssimo. Ele tinha umas frases ótimas. Ele disse o seguinte, que em política, se você não puder fazer um amigo, não faça um inimigo. Não, eu acho muito boa. Se você não puder fazer um amigo, não faça um inimigo. Eu acho isso legal, porque a vida é assim. Se você não puder fazer um amigo, não faça um inimigo. Embora a política tenha alguma dose de atrito. Não dá para você defender certas coisas para não contrariar também. Não há como você defender. Eu já decidi botar Bolsa Família. E várias vezes eu tive que... Mas houve uma dose de atrito. Eu disse, olha, o senhor é médico, o senhor sabe que quando as pessoas se alimentam melhor, adoecem menos. O senhor sabe que esse dinheiro do Bolsa Família é muito pouco. Isso normalmente é destinado à alimentação. E são as mulheres da casa que movimentam esse dinheiro. Isso é destinado especialmente à alimentação. Então o que o senhor quer é que acabar com o Bolsa Família. Eu sou inimigo do Bolsa Família, não é? Eu estou sabendo, já vi aqui escrito. Então isso quer dizer que o senhor quer que as pessoas adoeçam mais, o senhor ganhar mais dinheiro? É isso? Aí ele foi muito educado, deixou o assunto para lá, mas me parecia que era isso. Viu? Então, às vezes você não pode deixar de ter algum atrito. Eu procuro evitar, porque eu não tenho medo de bola dividida. Eu procuro evitar para não fazer inimigo. Mas tem coisa que não dá para você não defender. Eu tenho ideias, eu sempre defendi as minhas ideias. Sou categórico. Eu defendo que a gente um dia tem que botar aí 100 mil livros na biblioteca de Jacobina, na biblioteca pública, botar muito livro de teatro, literatura, botar livro de ciências, de ciência. Porque, rapaz, olha, Paulo, olha um livro desse qualifica os nossos artistas, cara, qualifica o nosso pessoal de teatro, o nosso pessoal que é como você, que é interessado em cinema, precisa ter mais, usar mais. Você precisa usar mais, Paulo. Você gosta, você sabe, você precisa usar mais. Eu sei que você precisa também de apoio. Mas você precisa querer fazer mais, você precisa usar mais, acreditar mais em você. Desculpe, eu apoio muito você, mas eu acho que seu potencial é muito maior do que o que você faz. Então, assim, nós precisamos qualificar mais o nosso jovem. Olha, nos Estados Unidos, eu vou pegar os Estados Unidos para ninguém ficar dizendo que é coisa de comunista, de esquerdista. Nos Estados Unidos, o maior orgulho de uma cidade é a biblioteca pública. É lá onde você educa os jovens, é lá onde você educa as crianças. A cidade de Atenas, por exemplo, digo, olha, era 5 mil pessoas. Metade era cidadãos, 2.500 mais ou menos. A outra era estrangeiro, escravos, mulheres e crianças. Mas eles não... eram poucos os analfabetos. E formou gente como Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos. Olha o nível dessa gente. É verdade. Olha, o que é que faziam? Eles cuidavam bem da educação das crianças. Tinha
tinha aquele cidadão que era encarregado da educação da criança, vinha para dentro da casa do cidadão que contratava ele para educar as crianças. Eles escreviam em tabuinhas de barro, em peles de animais. Eles não tinham o que nós temos hoje. Se eles tivessem, eles teriam feito muito mais. Então, a biblioteca pública é uma coisa preciosa numa cidade. A gente precisa botar aí uns 100 mil livros na Biblioteca Pública de Jacobina, livro de teatro, de ciências, de iniciação à ciência, de divulgarização científica, de biografia de Galileu, de Einstein, dessa gente toda, para os jovens lerem e se familiarizarem com ciência, entusiasmarem com ciência. Livro de teatro, botar aí, Stanislavski, botar aí todo mundo que teorizou sobre teatro, as peças de Bertolt Brecht, Pirandello, todo mundo. Literatura, bota muita literatura brasileira, Machado de Assis, Dostoiévski, Nelson Rodrigues, botar Graciliano Ramos, essa gente toda, para a nossa população se educar. Nós precisamos de uma cidade que será mais próspera na medida que o cidadão for mais culto. Isso tem pesquisa demonstrando isso. Onde o cidadão lê mais, estuda mais, lê mais, existe mais prosperidade. Então, a maneira de nós combatermos a dominação política brutal, a exploração brutal e a pobreza, necessariamente passa pela educação. E a educação tem que passar por livros e tem que passar pela escola pública. Eu acho que é importante. A gente precisa fazer um sebo em Jacobina, uma grande livraria de livros usados em Jacobina. A gente precisa, uma hora dessas aí, comprar um lugar e botar um bocado de livro aí para a gente vender livro barato. Não na internet, só para circular dentro da cidade, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Concordo. A política ser uma luta cultural, ser uma luta por produção de informação, ser uma luta por produção de conhecimento, é uma luta perdida. É por isso que eu acho que suas iniciativas são muito boas, porque você produz informação, você arruma as informações, você divulga as informações e você faz de uma maneira que os outros não fazem. Você procura coisas sérias, verdadeiras. Então, está dentro dessa visão, como eu vejo, que eu não faço política o tempo inteiro. No momento que eu estou estudando direito, estou conversando de literatura, agora de literatura, essas coisas estão vinculadas com a formação de um cidadão melhor, que vai desaguar, no fundo, em políticos melhores, em eleitores melhores. Quer dizer, é uma situação complicada. Dentro dessa questão ainda de burrice, de pensamento e tal, há muita gente comentando que o Lula pode sair da cadeia através de um acordo. Ou seja, não, aceita fazer um acordo de que não vai ser mais candidato e aí eles tiram, né, o Lula da cadeia. Você acredita que há uma possibilidade disso? Paulinho, não. Um acordo com Lula, para tirarem ele da cadeia, eu não acredito nisso. Eu creio que vai acontecer um acordo, E político, ele é um sujeito que sempre trabalha para não fazer acordo. Muitas vezes o acordo é até ilegal, o acordo é absurdo. Mas o político é uma pessoa que sabe construir soluções. Ele trabalha para construir soluções. Uma pessoa que briga demais não deve fazer política. Uma pessoa que só cria inimigo para a sua causa não é um bom militante, não é um bom político. Ele precisa conseguir adesão para a sua causa, para as coisas que ele defende. Então uma pessoa tem que saber também fazer concessões, saber fazer acordos. Eu não acredito num acordo dessa natureza para tirar o presidente Lula da cadeia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vai haver uma reação, e aí vai se juntar muita gente, e podia chamar isso de acordo, para detonar essa panela de Curitiba. Porque essa panela de Curitiba, ela não respeita a lei, não tem um processo que eles tenham feito até agora que respeitasse a lei. Olha, Paulinho, eu vou dizer só uma coisa para você. Está na Folha de São Paulo. Se quiser, eu dou o link para você. 92 executivos de várias empreiteiras fizeram um acordo com o Ministério Público. Um acordo, um contrato. Uma coisa privada. Um sujeito privado. Para cumprir pena em casa. Quem conhece de leis penais no Brasil, Código Penal, Código de Processo Penal, sabe o seguinte: não existe pena a ser cumprida que não seja feita por um juiz. Não existe um acordo privado onde você transaciona com alguém, faz um contrato e ele cumpre uma pena em casa. Isso não existe no nosso direito. Mas fizeram isso. Uma coisa absolutamente ilegal.
O cálculo da pena, chamada dosimetria da pena, parece que está no artigo 59, 56 do Código Penal. Eu posso pegar na estante e ler para você, mas deixa para lá o 56, como é que se faz a dosimetria da pena? Calcula a pena base e entre a pena mínima e máxima, o juiz olhando a vida social, olhando várias coisas, ele faz a dosimetria da pena. O Alberto Youssef estava com 123 anos, uma coisa assim, de condenação. Moro colocou o homem em liberdade com 3 anos de cadeia. 2 em regime fechado, botou lá mais um para ele cumprir domiciliar e liberou. Esse cálculo dessa pena, Alfredo Jardim, que é professor de direito processual penal, ex-membro do Ministério Público aposentado, ele disse que é absolutamente ilegal. Eu não quero nem dar meu ponto de vista, que eu sou um advogado normal, pé de boi, que trabalha todo dia para viver, não sou famoso, também não faço questão de ficar famoso, não tenho interesse de ficar famoso, tenho interesse de defender meus pontos de vista. Agora, eu não tenho interesse em ficar famoso, não tenho nada, eu tenho interesse em fazer meu trabalho, é fazer o que eu acredito. Então, a gente diz, isso não existe, gente. Tive baseado no artigo 59 do Código Penal, quem está lá estabelecido, está lá dizendo como é que o juiz faz o cálculo da pena, a chamada dosimetria da pena. Então, essa panela de Curitiba, ela já cometeu uma série de ilegalidades. E tem um negócio lá esquisito no manejo da devolução do dinheiro. Tem um negócio embaixo do tapete aí que a gente precisa saber. Então, essa panela de Curitiba, eu acredito que ela vai ter que ser derrotada. E os políticos vão dizer o seguinte, olha, estão querendo acabar com nós todos. Não é só com o PT e o presidente Lula, não. Eu acredito que é possível haver todo mundo se juntar para derrotar essa panela de Curitiba, que na verdade não é só a panela de Curitiba. A gente vai ter que derrotar uma banda do judiciário golpista, que hoje manda no Brasil. Ela persegue pessoas, ela bota na cadeia, ela faz o que ela quer. Eu botei no meu blog uma parte da denúncia de quinta-feira passada, a Aécio Neves foi denunciado no tribunal STF, e uma das turmas lá dos 5 ministros lá recebeu a denúncia, ele agora é réu. Tem mais 8 broncas contra ele, mas ele já é réu. Ele é acusado, eu botei ele entre aspas lá, eu peguei a denúncia, tem 80 folhas. Eu copiei, colei, Ctrl-C, Ctrl-V, onde se acusa o senador de obstrução de justiça e de investigação, usando o parágrafo 1º da lei das organizações criminosas, para dizer que ele estava obstruindo justiça e investigação, porque ele estava lutando para que houvesse uma aprovação de um projeto de lei que anistiaria o Caixa 2, e também um projeto de lei que tem lá, que um dia vai ter que ser votado, de uma nova lei de abuso de autoridade. Gente, isso é trabalho de senador e de deputado, isso é um poder da República, o poder legislativo. É um trabalho que todos eles, independente da posição, se é do meu partido, se é contra mim, se é um delinquente como Aécio Neves ou não interessa, esse homem é um senador e está fazendo um trabalho de senador. Você transforma isso em crime? Eu peguei e botei lá e disse, olha para isso aqui. Olha onde é que esse pessoal está indo. Eu acredito que essa panela vai ter que ser derrotada. Essa panela de Curitiba, ela vai ter que ser derrotada. E não é possível que ela continue fazendo isso. Muito bem. Estamos conversando com o Luiz Brasileiro, advogado, amigo, reside na cidade de Salvador. Brasileiro, as considerações finais, já que eu estou tomando bastante o seu tempo. Não se preocupe não, Paulo. Eu estou à sua disposição. Estou à sua disposição porque eu adorei a sua iniciativa. Eu sempre gosto das coisas que se faz. E acho legal você sempre buscar qualidade. E vou colaborar tantas vezes você precisar de mim. Gostaria de fazer mais. Gostaria de fazer muito mais. Vou tentar. Não me prometo, mas vou tentar, hein? Eu só lhe peço uma coisa. Faça com qualidade. Dê o melhor de você. O resto é consequência. Faça o melhor de você. Se você vai pensar igual a mim ou não, isso não conta, Paulinho. Importa que você faça um bom trabalho. Você é um bom profissional. Faça seu trabalho da melhor possível. E eu vou lhe apoiar, independente de você pensar igual a mim ou não, isso não conta. O importante é você fazer o seu trabalho e fazer bem feito. Você é um bom profissional. Bom profissional sempre faz coisa boa. Então, as minhas considerações finais é o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito crítica. O presidente Lula está preso e eu acho que ele pode vir a sair em breve, ou por habeas corpus,
ou por julgamento de alguma das ações constitucionais que tem lá, sob o artigo 283, a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que só pode cumprir a pena depois que transitar em julgado. Na verdade, repete o que está na Constituição. Enfim, mas eu acho que ele vai ter que sair. Vai ter que sair porque não é fácil manter o presidente Lula preso, principalmente num processo forjado, inventado, um processo político para tirarem ele da disputa eleitoral. O presidente Lula é um preso político, porque o grande problema dele é o calendário eleitoral e a popularidade dele. Se ele não tivesse com essa popularidade toda ameaçando ganhar a eleição, ele estava solto. Ele prender ele para tirar da disputa eleitoral. Eu acho que o próximo passo desses delinquentes, se não forem freados, é extinguir o Partido dos Trabalhadores, caçar o regime do Partido dos Trabalhadores. Porque, se não forem freados, eles vão fazer tudo para se perpetuar no poder e destruir tudo o que foi feito até agora. Vender esses campos de pessoal que foram vendidos, tem que ser anulado depois. Vão vender agora para o setor elétrico todo. É uma coisa absurda o que esses camaradas estão fazendo com o patrimônio do povo brasileiro. É uma coisa que a gente não vai aceitar. Sem contar com a emenda 95 da Constituição, que é um terror. Você suprimir investimentos públicos. No Brasil, investimentos públicos são fundamentais. E ninguém se engane. Mercado é uma coisa construída por políticas públicas. Mercado é uma construção construída pela ação do Estado. O mercado não surge espontaneamente. Então, se nós quisermos fazer um país que seja uma potência material de algum respeito, só com o mercado interno. Mercado interno significa o seguinte: temos que distribuir o dinheiro tem que circular pela mão das pessoas mais pobres, inclusive. É preciso ter acesso a uma série de coisas que não pode ser apenas para ricos. Então a nossa luta é essa: fazer um país melhor. Não tem nada a ver com o comunismo, essa besteira que eu estou dizendo aí. Nós temos a ver sim com desenvolvimento e justiça social. Ok, Luiz, obrigado pela sua participação. E eu vou te incomodar bastante, viu, de agora. Não, fica à vontade. Sempre que você quiser, eu estou aqui. Você, olha, brasileiro, você leu tal coisa hoje, o que é que você está achando disso aí? Só vou dizer o que eu penso e vou tentar fundamentar. Posso dar um link, pode dizer tudo. Porque eu não gosto de dizer coisas e depois alguém dizer, olha, você inventou, você mentiu. Eu não gosto disso. Eu gosto sempre de fundamentar as minhas coisas. Porque a nossa obrigação é com a verdade, né? Independente da posição política, mas não se sustenta uma posição política da bem se não for com base na verdade. Não adianta. É bobagem tentar pensar diferente. Mas, Paulinho, eu fico sempre à sua disposição. Tudo bem, um forte abraço para você. E parabéns pro seu filho aí, hein? Achei legal ele vir lhe ajudar nessa tarefa aí. Legal mesmo. Abraço, Luiz. Gostei muito. Um grande abraço, Paulinho. Fico à disposição. Então essa foi a participação de Luiz Brasileiro, ele que é advogado e participou do nosso programa F1, o programa que ajuda você a pensar.